Eu deveria ter ouvido Carla. Todos nós deveríamos. Mas a curiosidade de Marcela, sempre tão insistente, nos levou ao que agora só posso descrever como a boca do abismo. Era para ser uma simples viagem de fim de semana. 4 amigas, um barco alugado e o mar infinito. Ana, a líder nata, nos organizou como uma capitã militar, horários definidos, rotas planejadas e suprimentos minuciosamente calculados. Marcela, como sempre, queria aventura. Renata, cética e irônica, estava lá mais para descontrair e se divertir às custas do entusiasmo de Marcela. E Carla? Carla tinha algo de especial. Não era só sua sensibilidade, ela sempre parecia saber quando algo estava errado antes mesmo de acontecer. O dia começou perfeitamente. Saímos de um pequeno porto, o céu claro e o sol refletindo no mar como um espelho quebrado em milhares de pedaços brilhantes. A ideia era navegar até uma ilha deserta, um refúgio de águas cristalinas, com praias de areia branca onde poderíamos esquecer do mundo por um tempo. Mas então, a névoa veio. Era como se a névoa tivesse surgido de lugar nenhum. Um momento estávamos sob o céu azul, e no seguinte, envoltas em uma cortina cinzenta e opressiva. A bússola do barco começou a girar descontroladamente, e Ana, que sempre parecia saber o que fazer, pela primeira vez estava sem respostas. "O que é isso?" Carla murmurou, sua voz quase inaudível diante do som do motor. A névoa era espessa, quase palpável, e o silêncio que acompanhava era ainda mais perturbador. Então, a forma apareceu. Primeiro como uma sombra na névoa, depois, à medida que nos aproximávamos, algo sólido e impossível de ignorar. Um pilar de pedra negra, erguendo-se como um dedo apontando para o céu. A superfície era estranha e lisa, mas marcada por símbolos que pareciam pulsar com uma luz própria, um brilho que se intensificava e diminuía como o bater de um coração. Era alto, imponente, como se tivesse sido esculpido por mãos que não eram humanas. "Isso não deveria estar aqui", Ana disse, a voz firme, mas com uma pontada de hesitação. Marcela, claro, não conseguia conter sua curiosidade. "É incrível. Precisamos chegar mais perto. Quem sabe o que podemos descobrir?" "Não!" Carla exclamou. Isso não é natural. Temos que voltar agora." Renata revirou os olhos. "Vamos lá, Carla. É só um pedaço de pedra. Não vai nos morder." Mas havia algo naquilo. Algo que fazia minha pele se arrepiar. Eu queria falar, concordar com Carla, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. E antes que pudéssemos decidir, Marcela já estava inclinada na beira do barco, estendendo a mão para tocar o pilar. Quando seus dedos tocaram a superfície fria da pedra, algo mudou. O ar parecia mais pesado, como se estivéssemos sendo observadas por olhos invisíveis. A água ao redor começou a vibrar, criando ondulações que pareciam vir de todos os lados. E então ouvimos. Não eram palavras, mas sussurros, vindos de todas as direções. Uma língua desconhecida, gutural e antiga, que parecia ressoar diretamente dentro das nossas cabeças. Carla caiu de joelhos, segurando as têmporas, e gritou. "Afastem-se!" Ana ordenou, puxando Marcela para trás. O pilar começou a emitir um som baixo e constante, quase como um gemido. As sombras na água se moveram, grandes e sinuosas, como algo gigantesco circulando abaixo da superfície. "Liguem o motor! Agora!" Ana gritou, mas quando ela girou a chave, o motor não respondeu. Marcela, agora pálida, olhava fixamente para o pilar. Eu não sei o que é isso, mas parece estar vivo." Renata tentou manter a calma, mas até ela parecia nervosa. "Isso é ridículo. Deve ser algum tipo de instalação científica ou algo assim." "Instalações científicas não sussurram." Carla rebateu, ainda agarrando a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto.
A noite caiu rapidamente, como se o sol tivesse sido engolido pelo horizonte. A névoa parecia estar se intensificando, envolvendo-nos completamente. A água estava tão negra que era impossível dizer onde terminava o lago e começava o céu. Então vimos. Ou pensamos ter visto. Algo se erguendo na névoa, alto, curvado, como um arco sobre o pilar. Não era sólido, parecia feito de sombras, mas seus contornos eram claros o suficiente para fazer meu coração parar. Isso não pode estar acontecendo, Renata murmurou, sua ironia agora substituída pelo medo. Quem está aí? Ana gritou para a escuridão, mas não houve resposta, apenas o som da água quebrando, como se algo muito grande estivesse se movendo embaixo de nós. O pilar parecia brilhar com mais intensidade, seus símbolos agora em um ritmo frenético, quase como se estivesse respondendo. Precisamos sair daqui! Carla gritou. O motor finalmente ligou, mas o barco não se movia. As ondas pareciam nos segurar, puxando-nos em direção ao pilar. O som dos murmúrios aumentou, mais alto e mais urgente, e tive a terrível sensação de que estávamos sendo chamados para algo. Algo muito pior do que a morte. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não aquele silêncio confortável, mas algo carregado, como se o próprio ar estivesse esperando. O barco estava imóvel, o motor não funcionava, e a névoa parecia mais densa, apertando-nos em um casulo de escuridão. Marcela estava sentada na proa, olhando para o pilar que agora brilhava com uma intensidade doentia. Carla permanecia encolhida em um canto, murmurando para si mesma. Renata, nervosa, mexia em sua câmera, revisando freneticamente as fotos que havia tirado. Ana, como sempre, tentava manter a calma. A bússola ainda está girando, disse Renata, apontando para o pequeno dispositivo no painel. Estamos presos. Eu já tentei o motor 10 vezes, Ana retrucou. Não há nada de errado com ele, mas não liga. Não é só o motor, Carla disse com um sussurro tremido. Estamos sendo seguradas. Foi então que os sons começaram. Primeiro, um arranhado leve, como unhas arranhando o casco. Depois, estalos mais altos, como madeira sendo torcida. Deve ser o vento ou algum animal, Ana tentou racionalizar. Que tipo de animal vive em águas como essas? Renata respondeu com sarcasmo. De repente, Marcela se levantou. Eu preciso ver isso de perto. Marcela, pelo amor de Deus, fique aqui. Ana ordenou, mas Marcela estava em um transe que nenhuma de nós conseguia quebrar. Ela se aproximou da beirada e, antes que pudéssemos reagir, inclinou-se e desapareceu. Houve um som terrível, algo entre um grito humano e o rosnado de um predador, seguido por respingos de água. Corremos até a borda, mas tudo o que encontramos foram marcas de garras no convés e ondulações desaparecendo nas águas negras. Ela foi levada, Carla gaguejou. Por quê? Por que isso está acontecendo? Renata gritou, mas ninguém tinha respostas. A madrugada foi um pesadelo sem fim. A cada minuto, os sons ao redor do barco ficavam mais altos e mais próximos. O arranhado no casco agora parecia vir de dentro da madeira, como se algo estivesse tentando entrar. Carla começou a murmurar coisas incoerentes, os olhos arregalados e fixos na água. Elas estão lá embaixo. Observando. Esperando. O que você está dizendo? Ana perguntou, tentando trazê-la de volta à realidade. São muitas formas. Gigantescas. Não são daqui. Renata então pegou sua câmera e mostrou algo que gelou nosso sangue. Ela havia capturado símbolos no pilar, e agora, ao revisitar as imagens, percebeu que eram mensagens. Essas marcas não são apenas decorações, ela disse, a voz falhando. Elas são advertências. Fiquem longe dos que dormem um ponto. Antes que pudéssemos reagir, o barco deu um solavanco tão forte que nos derrubou.
Algo gigantesco se moveu sob a embarcação, sua silhueta deformada visível na água turva. Foi Carla quem notou primeiro. Olhem para o pilar, ela apontou, os olhos arregalados. O que antes era apenas um bloco isolado de pedra agora se revelava como a ponta de algo muito maior. Estruturas antigas e deformadas começaram a emergir lentamente das profundezas. Torres inclinadas, arcos impossíveis, e passagens que não deveriam existir estavam ali, como se tivessem esperado milênios para ver a luz novamente. Isso não é uma cidade, Renata murmurou. É um túmulo. As torres exalavam um cheiro pútrido, como carne apodrecendo, e as sombras ao redor do barco pareciam se mover com mais rapidez, mais determinação. Algo estava acordando, e tínhamos sido as idiotas que tocaram o alarme. Não podemos ficar aqui, Ana gritou, correndo de volta para o motor. Temos que sair agora. Não podemos sair, Carla disse, a voz gélida. Eles não vão deixar. Enquanto Ana tentava desesperadamente consertar o motor, Renata e eu começamos a improvisar armas com o que havia no barco. Não sabíamos o que enfrentaríamos, mas o instinto de sobrevivência é poderoso. Quando as criaturas finalmente emergiram, não havia nada que pudesse nos preparar para o que vimos. Elas eram semi-humanas, com corpos cobertos por escamas brilhantes, olhos brilhando como faróis na escuridão, e garras afiadas como lâminas. Moviam-se com agilidade assustadora, arrastando-se pelo casco e pelo convés. A luta foi frenética. Tentamos usar remos, facas de pesca, qualquer coisa que pudesse mantê-las afastadas. Mas para cada uma que caía, outras duas surgiam. Ana finalmente conseguiu ligar o motor, mas o barco parecia preso, como se raízes invisíveis o segurassem. Carla, em um momento de lucidez, começou a recitar algo em voz alta, como se estivesse respondendo aos murmúrios que ouvimos. As criaturas hesitaram por um momento, e aproveitamos para nos reagrupar. Mas sabíamos que isso era apenas o começo. Algo maior, algo terrível, estava para emergir. O nascer do sol trouxe pouca luz, um brilho pálido e insuficiente para aliviar o terror que nos cercava. O pilar negro agora se destacava como o vértice de uma estrutura ciclópica e grotesca. Formas angulosas e torres impossíveis se revelavam lentamente, erguidas pelo próprio mar, como se ele obedecesse a um comando ancestral. Enquanto Ana tentava manter o motor funcionando, Renata e eu nos revezávamos lutando contra as criaturas que insistiam em atacar o barco. Suas formas humanoides eram perturbadoras, olhos brilhantes em tons prateados, pele coberta de escamas e um odor salgado e pútrido. Elas se moviam com precisão predatória, como se guiadas por algo maior. Foi no auge do caos que ouvimos um som familiar, a voz de Marcela. Ela estava em pé, na beira do convés, seu corpo encharcado e sua postura rígida, como se cada movimento fosse controlado por outra força. Seus olhos, agora brilhando com um tom metálico, fixaram-se em nós. Vocês não deviam estar aqui, ela disse, sua voz sobreposta por outra, mais grave e ressonante. Carla recuou, tremendo. Isso não é a Marcela. Vocês tocaram o que não deveriam, continuou Marcela, avançando lentamente. Ela murmurava frases na mesma língua desconhecida que havíamos visto gravada no pilar. A cada palavra, as criaturas hesitavam, como se aguardassem ordens. Renata apontou para o pilar. A cidade está emergindo por completo. De fato, mais da estrutura submersa estava visível agora, catedrais de pedra negra cobertas de algas brilhantes, portas enormes com símbolos que pareciam se rearranjar conforme as ondas batiam nelas. Havia algo pulsando no coração daquela cidade. Isso não é uma cidade, Carla murmurou. É uma prisão. Marcela riu, um som gelado que nos fez estremecer. Eles tentaram selar o que nunca deveria ter sido perturbado. E agora, vocês abriram a porta. As criaturas ao nosso redor começaram a avançar novamente, mas Marcela ergueu uma mão, detendo-as. Vocês têm uma escolha, ela disse. Ofereçam um sacrifício, ou tornem-se parte do sono eterno. Ana avançou com um remo improvisado,
tentando derrubar Marcela, mas foi repelida por um golpe que parecia impossível para a força humana. Renata e eu lutávamos para afastar as criaturas que agora subiam pelas laterais do barco, mas eram muitas. Foi quando Ana gritou: "O pilar! Temos que afundar o pilar!" "Como?" Renata perguntou, ofegante. "O motor ainda funciona, mas não por muito tempo", Ana respondeu. "Vamos usar o barco para colidir com o pilar. Se ele cair, talvez possamos detê-los." Marcela riu novamente, sua voz entrecortada por palavras na língua desconhecida. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Ana nos ignorou. "Renata, pegue Carla e entre no bote de emergência. Eu vou terminar isso." "Você está louca?" Renata gritou. "Não há outra maneira", Ana insistiu, sua voz carregada de determinação. Renata e eu hesitamos, mas a intensidade no olhar de Ana nos convenceu. Arrastamos Carla, que estava quase catatônica, para o pequeno bote e nos afastamos do barco. Ana assumiu o controle do motor, direcionando o barco diretamente para o pilar. Marcela gritou algo, e as criaturas avançaram com mais ferocidade, tentando impedir o plano de Ana. Quando o barco colidiu com o pilar, o impacto foi ensurdecedor. Uma onda de energia atravessou o ar, e o pilar começou a rachar. As criaturas soltaram um grito coletivo, como se sentissem a dor da estrutura sendo destruída. Marcela caiu no convés, seu corpo contorcendo-se antes de se dissolver em uma poça negra. O pilar afundou lentamente, levando consigo as torres e catedrais que haviam emergido. A água começou a girar em um redemoinho, e tudo ao redor parecia ser sugado para o abismo. Quando o sol finalmente rompeu o horizonte, tudo estava calmo novamente. Renata e eu remamos até a costa, exaustas e abaladas. Não havia sinal de Ana ou do barco. Enquanto nos recuperávamos na margem, Carla começou a murmurar novamente, mas desta vez, suas palavras eram diferentes. Ela repetia os símbolos que Renata havia traduzido. Renata olhou para mim, pálida. "Você sente isso?" Eu a senti. O ar parecia carregado, como se algo ainda estivesse nos observando. Quando olhei para o horizonte, vi uma forma indistinta no mar, grande demais para ser um barco ou uma criatura natural. Os sussurros começaram novamente, e eu soube que o pesadelo estava longe de acabar.